um Avante Roladores! Começando hoje mais uma noite de sessão de RPG aqui no RPG de Quinta. Muito rápido e sem demora, vamos começar a chamar os jogadores que farão parte dessa sessão de Pathfinder 2, o Cântico dos Não Mortos, mesa mestrada por Lucas, mas ele só vai falar por último. E começando a chamar agora ele, o homem que não tem cara de maconheiro, mas a voz não engana ninguém, Jonatas. E aí, pessoal, eu sou Jonatas, eu vou jogar com um bárbaro Pug chamado Frank Sinatra e vou ser o agitador da galera agora. Silvestre. Eita, qualquer mera coincidência. New York. Qualquer mera semelhança é coincidência, eu sei lá como é que é. Beleza, o próximo é o homem que vai fazer a build do Paladino Super Mario JP. E aí, pessoal, eu sou o JP. Vou jogar hoje com o Valandar Hassan Galandar, um clérigo de Arqueros, o Sayajin da party aí. E vamos lá tocar os Kamehameha na cabeça das pessoas aí. Beleza, o próximo ele, o homem que conhece todas as regras apenas para dizer quais delas são menos ruins de jogar, Matheus. E aí, galera, não peguem desarmar. Hoje eu jogarei com o Hero. Ele é um orc, da classe campeão, mais especificamente do arquétipo paladino, que agora eu não sei mais como é que tá. E é isso. Vamos embora. Beleza, da justiça. O último dentre os jogadores serei eu, Jefferson, que estarei jogando com o Remy LeBlanc. Ele que é um espadachim humano e seu objetivo é ser apenas o melhor naquilo que ele faz. E, por favor, nunca me abordem em supermercados, eu fico tonto e desnorteado. É um debuff muito poderoso contra mim. E o último é ele, o carrasco, o algoz, o titereiro do inferno, Lucas. E aí, galera, sou o Lucas, serei o mestre dessa campanha. E que não é gente boa. Porque gente boa só os NPCs, né? Exatamente, essa campanha de Pathfinder. Talvez um dia seja tão bom quanto os NPCs com alcunha e gente boa que eu coloco nas minhas campanhas. Quem sabe a gente chega lá. E sem mais delongas, quem quer puxar um flashback? Gerson, tu tá com 3 Hero Points já ou não? Não sei, acho que não. Eu gastei na última. Eu tô gastando pra não acumular. Eu ia falar que se tivesse com 3, pedir pra outra pessoa fazer o resumo. Mas como não tá, pode ser você, ou o Matheus, ou o JP não veio, né? Foi Não vi na última, cara. Se ninguém quiser... A última que eu vi foi aquela da ponte lá, que nós derrubamos as vampiras dentro d'água lá. Sim. Jotas especialmente. O tempo todo. Eu não lembro o nome das pessoas, mas na última sessão, depois de sairmos da cidade controlada pelos Venklas, eu acho que era esse o nome, a família, nós nos dirigimos para a região sudoeste. Tá certo. Acho que era isso. Sudoeste. Beleza. E nos enfiamos no meio de uma floresta, até que, depois de sairmos da floresta com a ajuda do personagem de Adson, a gente se deparou com uma visão peculiar. Alguns mortos-vivos estavam caminhando, meio que erraticamente por lá, como se estivessem condenados a permanecer no pós-vida nessa caminhada. O nosso grupo optou por não interferir demais. Porque eles estavam pacíficos. Isso. Decidimos não interferir com essa galera nesse ambiente e prosseguirmos nossa caminhada. Até o momento em que nós nos deparamos com 2 figuras que estavam meio que paralisadas e começamos a interagir com elas. No meio dessa interação, tanto o personagem de Jefferson quanto o meu, a gente começou a meio que
presenciar sonhos, últimos sonhos que essas pessoas tiveram. O Hiro teve interação com os sonhos de uma antiga general de um exército que acabou caindo aí nessa região, nesse local, por causa de uma traição. Enquanto o Remy, ele presenciou a vida de um antigo personagem Não da fala vida quem é, RPG não King. fala quem é. E se vocês quiserem saber quem é, basta conferir o nosso último episódio. Enfim, o que importa é que novamente o destino dele se repetiu e ele acabou tendo uma morte horrível. Ixi, Além censura, disso, hein? Calma. Vocês Não, dois vão descobrir. faltou Não fala. algumas coisas. Não, faltou algumas coisas. Que a sessão sempre começa com um prólogozinho em que o Dr. Zima, meu antigo personagem que foi morto, ele finalmente conheceu o Boticário e, amando da Lady Úrsula, foi orientado a produzir um avatar vermelho sintético, de alguma forma, com as artes que ele possuía. O avatar do vermelho é, na verdade, um druida que pudesse ser um não morto, controlado pela Úrsula, mas que ao mesmo tempo tivesse ainda a conexão com o plano primal, ou a magia primal. E também teve a questão de que esses mortos que a gente encontrou, eles estavam vagantes de choramingando, dizendo que a morte deles foi injusta. A gente encontrou o cadáver de Cova, que é quem dá o nome a essa região, que é acho que é Descanso Eterno de Cova. Sepulcro. Um negócio assim. O Sepulcro Eterno de Cova, onde a gente tomou noção de que essa Cova foi traída e que a amada que traiu ela, que se chamava Ranka, a maldição de Ranka, que o pessoal se refere, é um outro ser. São 3 seres que estão aí. O primeiro é a própria Cova, o cadáver que está perfurado por uma lança espectral. O segundo é um homem grisalho e catatônico. E o terceiro é um semblante que quem detectou foi o personagem do Hiro, porque demandava religião para ver que era um catalisador da maldição nesse local. Era um ser errante na floresta. E quando a gente começou a interagir com os bichos, foi que aí a gente acidentalmente acabou encontrando o multiverso. E nesse multiverso, opções foram dadas, decisões foram tomadas e combates serão iniciados com criaturas que são elo perdido entre o homem e o cavalo. Beleza. obviamente é o frango. Vocês são frangos! Esse foi o final. Exatamente. Bora lá. Vou dar posso dar um ponto heróico aí para os dois, principalmente para o herói que foi, para Matheus aí que foi censurado. Sim, eu ia falar, os dois recebem pontos heróicos. Todo mundo começa com um extra, coloquem aí. Quem não tem nenhum, coloca um ponto. Matheus e Gerson, adicionem um extra, por favor. Se alguém já tem 3 pontos, não adiciona mais. Estamos full. A hora de gastar, né, Não. JP? Bora gastar. Eu tinha um, vou pra 3, né? É isso? Ou eu vou pra 2? Não, todo mundo ganha 1 ponto de início de sessão. Não sei quantos vocês têm. Eu tinha Você- um, então eu vou pra 3. Você e Jefferson ganham 2. Um da sessão e outro pelo flashback. Agora eu posso errar mais vezes. Beleza? Bora lá. JP, eu vou começar contigo, certo? Pra Yes. gente não iniciar direto no combate. Eu vou puxar um pouco a história um pouquinho pra trás. Essa parte que eu vou narrar, tanto o Matheus quanto Adson e Jefferson, eles já viram, beleza? Beleza. Fora a questão dos não-mortos que vagam em suas formas espectrais por entre essa floresta esquecida, essa floresta que recebe o nome de Sepulcro de Cova, que vocês insistem em adentrar, mesmo a Zita falando ferrenhamente que esse local traz mal ao Goro e nenhuma das pessoas de Bítica atrevem-se a adentrar
em meio a essas florestas. Mesmo assim, vocês o fizeram. À medida que vocês foram adentrando em meio à floresta, em meio ao sepulcro de Cova, a princípio, tudo que vocês viam era uma planície completamente desolada, com árvores esparsas, árvores essas que estavam tão secas que pareciam árvores petrificadas. Mesmo com tudo falando para vocês não adentrarem, vocês são sapiens que têm um propósito maior. E mesmo assim, vocês continuaram. Apesar dos inúmeros túmulos e inúmeros sinais, tanto físicos quanto metafísicos, que informavam, que gritavam, que esperneavam para que vocês não adentrassem. Cada vez mais que vocês adentravam, as árvores mortas retorcidas que eram esparsas foram ficando cada vez mais comuns, até um ponto que ficou extremamente condensado em essas muitas árvores completamente retorcidas de galhos e tão secas que parecem árvores petrificadas. Mesmo assim, vocês continuaram o caminho. À medida que vocês caminhavam, vocês observaram que fogos esverdeados começaram a aparecer. Nisso, o Kragash, o batedor do grupo de vocês, foi mais à frente para verificar o que era, se era algo natural ou não. Quando ele volta para vocês, ele repassa a informação, informando que eram espectros que vagavam o tempo todo choramingando, resmungando, falando que não fora justo, que eles serviam à justiça e que eles não foram recompensados como eles pensavam que seria. Vocês a princípio ficaram tanto quanto receosos. Tomaram as armas em mãos e caminharam com certa cautela. Mas mesmo aqueles espectros que estavam próximos de vocês, eles ignoravam completamente. Ou melhor falando, eles ignoravam todos, exceto o Remy. Eles sempre eram atraídos pelo Remy, sempre falavam e choramingavam ao Remy. Mas pelo menos a princípio, eles não fizeram nada de agressivo, invasivo contra ele. Vocês insistiam em continuar mais à frente. Teve um momento que vocês pararam, onde o Hiro sentiu uma âncora nesse local, uma âncora de toda a maldição. Como vocês estão com foco, vocês optaram por não ir atrás dessa âncora e continuar o caminho. Vocês assim foram. Até que Remy, você observa um homem de cabelo grisalhos numa parte onde não é tão densa mais. E uma mulher, um de frente para o outro. O homem está de joelhos. Com um dos joelhos apoiado na terra e o outro apoiado mais para frente. Quase como se ele estivesse observando atentamente a figura que está na frente dele. É um humano, pele branca, cabelos grisalhos, utilizando uma armadura clássica. No escudo que está mais caído ao chão, você vê o símbolo, não apenas o símbolo da justiça, do aspecto da justiça, mas o escudo que contém um símbolo da heresia de São Arqueros, que é a heresia que você segue. Você vê esse homem de cabelo grisalho. Meu Deus. Antes que você possa fazer qualquer coisa, você já vê que o Remy já toma a frente e encosta a mão nesse homem, na testa dele. Obrigado, Jefferson. Enquanto ele vai fazendo isso, você vê que o Hiro, o paladino, vai mais à frente dessa mulher que tem uma lança espectral perfurando o seu corpo. Você sente pela conexão mágica, pelo seu poder divino, seu poder com o aspecto da justiça e com Arqueros, que eles estão em transe. Antes que você possa gritar, falar qualquer coisa, e no momento em que o transe a qual o Remy está saindo, você vê que ele já está falando alguma coisa, se virando para falar pro Hiro. O Hiro fazendo um movimento quase que espelhado ao do Remy, eles virando para vocês para falar qualquer outra coisa. Quando você toma para si, você não está mais em meio àquela floresta
de árvores negras e retorcidas, árvores que parecem árvores petrificadas. Quando você olha para si, você vê um local como se fosse um antigo castelo completamente em ruínas. Você olha para frente e você vê que a construção em si tem no teto há inúmeras escadas, mais para frente também. Você olha para frente e você se vê mais à frente andando pela escada. Você olha para trás, você se vê também andando do lado na parede. Quando tu olha para um outro lado, você vê a sua própria visão. Você vê outro de você sendo decepado pela espada do Remy. Outro tirando a própria vida para salvar alguém que você nunca viu. Outra versão sua que estará utilizando as cores pretas e vermelhas da Sacra Igreja, com a espada flamejante em mãos, gritando a plenos pulmões que os hereges merecem serem queimados. O que você faz? Cara, deixa eu pensar, cara. JP, caso a descrição não tenha ficado clara, tu tá numa espécie de zona do espelhamento do multiverso, as várias escolhas que tu tomou e poderia ter tomado na tua vida. E que tomará. Tu já leu Planetary? Não, cara. Não, mas eu sei mais ou menos o que tu quer dizer. Uhum. Pronto, você tá vendo todos os caminhos não percorridos e os caminhos não percorridos por você, porque você é mais um dos caminhos, provavelmente. Você é a extremidade de um floco de neve, como diria na HQ Planetary. E aí? Eu procuro, cara, vendo nessas várias realidades possíveis, eu procuro aquela em que eu... Tem uma espada roubada. Não, Calma, em que eu reencontro o meu mestre e no fim de tudo eu consiga libertar essa terra desse maldito Deus que a sufoca, né? Que é o Deus da Sacra Igreja ali. Beleza. Você começa a procurar, você começa a vagar por entre as inúmeras possibilidades e você percebe que quanto mais você fica aí, mais claro fica uma doce melodia de uma flauta, quase como se ela regesse todas as possibilidades que você trilhou, todas as possibilidades que você poderia ter trilhado e todas as possibilidades que você talvez um dia venha a trilhar. Você procura pela opção correta, pelo caminho correto a ser seguido, e você percebe um homem, um humano, de pele levemente pálida, cabelos negros e longos, tocando a flauta, que quase como se acompanhasse essa melodia. Ele para por um minuto, a voz dele é calma, doce, mesmo ele falando é quase como se fosse a música em si. Ele olha para ti e fala: você já escolheu o seu caminho? Ou melhor, você já aceitou o caminho que você escolheu? Bom, o caminho que eu escolhi é o caminho que eu escolhi desde quando fui treinado para isso. Eu escolho o caminho na qual o mundo será melhor e onde os espíritos terão o seu descanso e seu julgamento. O caminho da justiça. Você entende que talvez esse caminho venha através de inúmeras perdas, tanto suas, quanto dos seus aliados, quanto de inúmeros outros sapiens. Você está disposto a aceitar esse caminho? As perdas serão moedas a serem pagas para um futuro onde as almas sejam mais livres e dependam apenas do julgamento divino. O que você fala parece muito com o vermelho, mas não cabe a mim
falar mais nada. Eu sou apenas aquele que conta o poema, que canta o poema e compõe a música daquilo que já aconteceu. Venha, eu lhe mostrarei a sua escolha. Ele aponta Ao- para ti na direção que é claramente mais um dos inúmeros caminhos que dão em direção ao precipício. Lucas, ao mesmo tempo, fala isso. Quando ele termina essa frase dele, ele olha para os lados assim e procura, dentre várias possibilidades, aquela em que a amada dele continuava viva e que ela não tenha morrido no passado, entendeu? Aham. Ele fica com essa curiosidade, assim, ele fala, termina de falar e olha para os lados, assim, procurando, né, ver se acha alguma coisa nesse sentido também. Aham. Ele olha pra ti como se ele já soubesse o que tu estava procurando. Ele para por um momento e fala: essa música será ainda mais triste do que a do outro. Por favor, dê o primeiro passo. Mas ele vai dar o passo em direção à justiça, tá? Mesmo ele Aham. sabendo que poderia ser, ele vai pelo que ele escolheu já. Essa ele é o cara de convicção. Quando você dá o passo naquilo que seria o precipício, você vê que o chão em si novamente dobra-se e um caminho se faz. Quando você começa a trilhar o caminho, você vê que alguns passos atrás esse homem de pele pálida, cabelos negros e compridos continua caminhando e continua a te acompanhar, e a melodia fica cada vez mais triste. Mas a cada vez que ela fica mais triste, mais bela ela se torna. Até quando você está caminhando, você se vê em um salão bem grande, salão onde tem inúmeras pessoas caídas, além de inúmeros não mortos. Em meio a esse salão tem um grande trono. Sentado nesse grande trono, você vê um homem, humano, pele clara, cabelos grisalhos, utilizando aquela mesma atabarda que deixa claro que, além dele ter a ousadia de não assumir ao Deus único, ele segue uma versão herética da justiça, aquela que tem como base São Arqueros. Esse homem está sentado ao trono, quase como se estivesse descansando ou dormindo. De um lado dele, você vê que tem um escudo com um símbolo caindo encostado a esse trono, e você vê que também há uma espada embanhada e encostada no trono. Até o momento era apenas você e o homem de cabelos longos e pretos. Quando você vê, você observa que o Remy está nesse local. O que você faz? Eu olho pro Remy e falo: bom, então você trilhou esse caminho até aqui comigo. Quando você Isso fala é bom. quando você fala isso, Valandar, o Remy não te escuta. Parece que ele não está te vendo, não está te escutando. E você o vê sacando rapidamente uma das espadas que ele possui e cortando a cabeça daquele homem de cabelo grisalho. Ele fala alguma coisa. Eu acho que na mesa passada eu fiquei olhando eu mesmo decapitar a cabeça do cara. Sim, sim. Sim, tá correto. É tipo, eu vi a mim mesmo enquanto uma versão minha segurava a carta, a outra versão minha tava decapitando o cara. Sim, mas para o JP não. Para o Valandar não. O Valandar, você vê o Remy decepando a cabeça desse homem grisalho, ela caindo em meio ao chão, e ele simplesmente, o Remy simplesmente sumindo, esvaindo-se como brumas de uma névoa. Quando você vê isso, você faz algo, É fala invasor, algo. Matheus é invasor, pô. No mundo do. Eu grito, né? Quando ele faz isso, eu grito: não! Né, como quem se desespera por uma coisa que não. Ele tava feliz por ter encontrado o Remy até ali, né?
Uhum. E quando ele corta a cabeça, assim, ele se desespera, assim, dá um grito de. Não Quando, faça isso, coisa assim, sabe? quando você se desespera e grita, It's too você late. ouve uma voz levemente maliciosa sussurrando em seu ouvido. Isso não precisava ser assim. Há outra possibilidade. Eu já ouvi essa voz antes, né? Não. Alguém tá vazando tipo um barulho de ventilador. Não sou eu. Ah, Não, você não ouviu nesse momento ainda. eu olho pra cima e quem é você? Quando você Senhor. olha para o lado, você vê um sápio, um humanoide vermelho com leves com traços goblinoides olhando para ti com as mãos para trás. Ele olha para ti, dá um sorriso de canto de boca e fala: o que você faria se eu falasse que há outras possibilidades? Primeira coisa, eu não puxaria nenhuma carta. É uma boa. Eu venho oferecer baralho aqui, não. Eu olho pra ele assim. Bom, se o meu caminho me trouxe até aqui, dificilmente eu escaparia desse fim. O que você está disposto a trocar por informações? Informações que podem lhe levar a alguém que você achava ter morrido. Informações que poderiam lhe revelar mais por aquele que você sempre considerou um exemplo a ser seguido. Eu não tenho muito, tenho apenas a minha fé, mas essa é uma moeda que não posso abrir mão. Que tal um favor? Diga, e eu Você estaria disposto? poderei considerar. Eu pedirei uma coisa pequena, simples, sutil. Em troca, farei tudo isso que eu prometi. É a segunda vez que ele me tenta, o maldito Aizolgun. Vamos lá. Você está disposto? Me fale o que você quer. Não enrole. Ele estava com as mãos para trás. Ele estende uma das mãos. Quando ele estende a mão, você vê um baralho repleto de cartas. Que inferno, cara. Ele fala: escolha uma. É esse pequeno favor que eu peço. Ih, rapaz. É, massa, cara. Eu olho pra ele assim e antes de ele olha, eu olho pra esse rapaz vermelho, eu olho para as cartas e eu penso em tudo que eu vivi até esse momento aqui e penso também de como seria bom encontrar a minha amada de novo. O meu mestre apenas é uma, você dizer assim, é uma busca para alguém que eu sei que tá vivo, né? Agora, quando ele falou que poderia surpreender com que ele com essa pessoa possa estar viva, eu penso nela, rezo para Arqueros e tiro uma carta. JP, da mesma forma que eu fiz com o Gerson na sessão passada, eu acabei de abrir um site que tem um bocado de coisa de tarô. Beleza? Na sessão passada minha internet estava meio ruim e não deu para eu compartilhar a tela. Dessa vez, ela deu ar da graça e está relativamente boa.
Eu vou compartilhar a tela e espero que vocês acreditem que eu não estou trapaceando. Está trapaceando. Beleza. Quando alguém diz isso, é porque pra trapacear. O truque de carta é isso, né? Ó, isso É o aqui clássico, é o clássico, é o É. clássico. É o clássico. Eu vou atualizar a página para vocês verem que tá ok. E o que sair, saiu. Beleza, JP? Beleza. Vocês estão manda vendo? bala. Aham. Namorados. Curioso. Tá que pariu, cara. Não, mas se você olhar na história de JP que eu li, ele tem uma boizinha. Lá na É exatamente cidade por natalina. isso que é curioso. Depois eu vou pensar em algo sobre isso, mas seguindo o tarô, Ela vai morrer. o período é favorável para escolhas. Beleza. Mas o principal é que você possui agora com você a carta do Enamorados. Jefferson, a carta que você puxou Vou já tem um anotar efeito ali. mecânico para ela. Daqui a pouco eu já falo, beleza? Imperador! Quando você puxa a carta, a criatura vermelha dá um leve sorriso e quando ele está prestes a falar, antes dele falar o que ele tinha a dizer, você só escuta: realmente, Valandar, és um frango, como eu pensava. Se deixou cair pela artimanha desse vermelho. A voz é clara e audível do seu bom e velho mestre. Delarus Valdez. Ah, que massa, cara. Que massa, velho. Eu bem, Delarus. Você sumiu de repente e agora reaparece do nada. Eu tive que fazer isso. Ele fala com a voz altiva clássica dele, mesmo ele já não estando mais em seu auge, mesmo assim a voz dele é vigorosa e se ele sempre está acostumado a falar alto, como um bom e velho sargento em meio à guerra. Ele olha Mas se você perguntar muitas coisas pra ele muda de opinião, viu? Se você perguntar muitas coisas. calma. Ele olha pra ti e quando ele começou a falar, a criatura vermelha goblinoide não tá mais aí. O Delarus começa a se aproximar de ti. Ele coloca a mão pesada e forte dele em cima do teu ombro e sorri sinceramente. Fala: faz muito tempo, meu aprendiz. Sim, meu velho, faz muito tempo. Eu chego perto dele. Ele te abraça depois de um tempo, ele fala e a carta que você puxou vai cobrar o seu preço. Mas eu entendo o porquê você fez isso. Uma possibilidade, Delarus. Uma possibilidade. No momento Você- que... Pode falar, JP, desculpa. Você sabe como foi a perda. E Sim. agora a possibilidade dela estar viva. Ele não é o primeiro que fala isso. A questão é que no momento que você puxou a carta, a probabilidade foi alterada. E a incerteza virou certeza. Ela agora está viva. Agora eu lembro dela. Agora eu sei onde ela está. Então, me leve até ela. Infelizmente, eu só posso informar onde ela está. Mas eu não posso te levar lá. Não na minha atual condição. E qual é a sua condição? Eu vim de um local, você se lembra? Ao norte. As terras esquecidas de Zanka, não lembra? Sim, a minha cidade. Aquela cidade não passava de um sonho, uma boa lembrança, feito pela minha amada. Diferente dela, eu escolhi sonhar com a paz em Zanka, a paz em toda a Dácia, não apenas uma cidade utópica onde poderia ser possível manter as coisas calmas.
mas o meu sonhar não era tão poderoso quanto o dela. E por isso eu só consegui realizar tais coisas em alguns pontos específicos, onde o mal era grande demais e precisava ser parado. Tal como aqui, no sepulcro de Kova. Até que pessoas hábeis o suficientes pudessem cessar de vez com toda essa maldição dos caminhantes eternos aqui. Bem, nós podemos. Eu estou fazendo parte de um grupo valoroso. E esse grupo possui poderes que você um dia me falou, mas agora eu estou vendo com os meus próprios olhos. Entendo. Talvez possamos, do nosso jeito, levar um pouco de alento a essas almas que não foram julgadas. Isso é o que eu pretendo. A oeste daqui, há muitos e muitos dias, você encontrará uma cidade. Nessa cidade, onde a Sacra Igreja mantém o seu bispado, você encontrará a sua amada. Onde da outra vez ela caiu, provavelmente morta, desta vez ela não morreu. Dessa vez ela fora tomada. Dessa vez ela fora recondicionada. Dessa vez ela renegou aquilo que acreditávamos. Bom. Então encontrarei ela numa forma que eu jurei acabar. É isso mesmo? Você pode tentar curá-la. Você é bom nisso. Melhor do que eu jamais fui. Bom, então esmagarei todos os mortos pelo caminho e todos os frangotes. Ele dá um sorriso sincero e largo dessa vez. E fala agora, o sorriso dele se esvai um pouco. Da mesma forma que o meu sonhar possibilitou que eu mantivesse selado tais locais, infelizmente em cada um desses sonhos, um protetor, um guardião, igualmente impiedoso ao mal que aqui habitava, se mantém como minha contraparte. Quando você despertar, você verá tal guardião. Não o veja como eu sou ou como eu fui. Apenas como alguém que deve ser não destruído, mas selado. Destruir, destruir! Eu acredito que você é aquele que eu sempre busquei. Em meus inúmeros anos, andando, vagando pelas terras da Dácia, você foi o meu melhor aprendiz. Eu fico grato pelo seu elogio. Eu tenho me aprofundado nas escrituras sagradas e a cada dia que leio, todas as manhãs, fico mais forte e minha fé mais firme e decidida. Arqueros me guia para cada passo, a cada ação. E isso você me ensinou. E agora, com a força dessa fé, eu acabarei com a sua contraparte. Ele sorri, e quando ele sorri, a última coisa que ele fala é: lembre-se, a oeste, no território de Lubana, lá você a encontrará. E ele se esvai. Eu balanço a cabeça assim e bato no peito assim: Los polos não passarão. Quando ele se esvai, você acorda de uma vez só. E você vê o corpo dele caído em meio ao chão. Você vê aquele local, aquele repleto de árvores agora mais espaçadas, completamente negras e retorcidas.
o Remy e o Hiro, repassando todas as informações que eles descobriram em meio ao transe individual que eles tiveram. Quando você dá um passo para frente, tentando falar ou repassar qualquer coisa, você vê que do corpo inerte caído ao chão, algo nefasto começa a levantar. Da forma como ele falou, que um guardião sugeria de onde ele estava, você vê um cavaleiro profano com sua montaria começa a se levantar, feita completamente de esqueletos, com armadura nefasta em mãos, gritando, esbravejando: todos vocês são frangos, todos vocês perecerão aqui. Ele e sua montaria profana preparam-se para uma carga onde tentará destruir todos que estão aí. Antes disso, vocês têm poucos instantes de conversa, poucos instantes para tentarem se organizar em meio ao caos da batalha. O que vocês falam entre si? Acho que não tem muito o que falar a essa altura, né? Porque eu tô vendo um cavalo com mãos. Isso deixa qualquer um sem palavras. Eu falo. É inevitável. Não vamos. Eita, tô falando sem sotaque francês. Peraí, me atrapalhei tudo. E como o episódio passado foi C'est la vie, né? E escolhas foram feitas e caminhos foram tomados. É hora de trilhar os caminhos, meus amigos. Mon amis. Aí eu puxo a espada e já entro em posição de passos de combate. Só isso mesmo. Alguém quer falar algo? Alguém quer? Algo mais importante e climático. Eu olho pro cavaleiro assim e dou uma risada. A sua confiança me faz rir. Ó contraparte do inferno. Venha e sinta o poder do meu Deus. E aí eu tiro a lança assim e lanço. Posso lançar magia de antes ou não? Tem que ser na hora. Ah, bom. Eu não vou lançar magia contra ele, eu vou lançar magia em mim. Não, de toda forma, eu vou rolar a iniciativa. Eu só vou lançar um pequeno buff em mim, aproveitar. Dá um poder. Proteção maior. Um ar meio que de desafio, um pouco chacota. Ele bate assim no peito. Diz: o dia que você tiver isso aqui, você fala comigo. Ele vê que ele não tem massa muscular, ele só tem ossos. Com esse insulto tremendo, jogar vocês pro gridzinho de batalha. Seu frango. Seu resto de frango, né? Só tá os ossos. Para vocês que estão escutando e querem saber quem são esses personagens que fizeram pequena participação nessa campanha, vão e aí escutem. Eles são protegidos por direitos autorais da mesa Arconte de Terai. Licença pendente. Vão lá e escutem a mesa de Arconte de Terai, tá tudo no Spotify, tá tudo no YouTube, é uma mesa muito boa, onde vocês vão ver o personagem lá, o Fugud, um Goblin vermelho. Ele é o herói da campanha. E qualquer coincidência é mera semelhança. Exato, qualquer maldade que ele faça no meio do caminho é puro ponto de vista. Então, pessoal. E nunca puxa uma carta. E com isso, nós encerramos essa nossa sessão de Pathfinder 2 na nossa campanha do Cântico dos Não Mortos. Se vocês gostaram, deixem um gostei, compartilhem, curtam, vão nas nossas redes sociais. Se querem uma arte irada, manda mensagem pro Tarot Star nas interwebs. Isso aí! É isso!
Valeu. Valeu, abração Vou aí. continuar